2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Então veja que Jesus diz, a Bíblia diz que, Paulo aos Coríntios, que a missão de Jesus era restaurar a comunhão, o diálogo de Deus com os homens. Diálogo, comunhão essa, uma vez partida, quando entrou o pecado no mundo. Então houve aquela separação de Deus com o homem. E por muito tempo se prolongou isso. Mas Deus, que é misericordioso, fez um plano para restaurar a comunhão do homem com Ele, para que os homens não ficassem mais separados, restaurasse então o diálogo, a comunhão, e aproximasse Deus de nós. Então veja que a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Reconciliou o homem com Deus. Mas veja que Jesus, quando esteve aqui, fez isso. Depois morreu. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou, pagou os nossos pecados. Pagou, né, a dívida das nossas transgressões. E é por isso que Deus não nos imputa as nossas transgressões. Já pensou se nós fôssemos pagar pelos nossos erros? Ninguém conseguiria pagar por isso, né? Jamais. Mas esse foi o papel de Jesus, pagou por nós. Para que você hoje fosse considerado alvo como a neve. Né? Você, quando pede perdão a Deus, Deus te limpa e é como se você nunca tivesse pecado. Mas veja que esta reconciliação, essa aproximação, isso quando Jesus fez, Ele apenas decretou o direito de restaurar a comunhão de Deus com os homens. Não é? É ou não é? Porque se não fosse assim, Ele não teria dado a nós, não teria criado um plano de reconciliação para todos os homens. Já estaria tudo certo e pronto, né? Mas veja que quando Jesus pagou pelos nossos pecados, Ele pagou para aqueles que se arrependem, né? Porque se a pessoa não se arrepende, não se aproxima de Deus, ela continua debaixo do jugo do pecado. Então veja que foi dado ao homem o direito de ter comunhão novamente com Deus. Mas Jesus morreu na cruz e o mundo ainda ficou sem ser reconciliado. Não é? Foi por isso que Deus criou um plano. Deus montou um plano aqui para reconciliar os homens com Ele. Não é?
Mas a partir daquele momento, da morte de Jesus, não seria mais Jesus. A Bíblia diz que Deus estava com Cristo, versículo 19 diz, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E depois nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus morreu, e você então passou a assumir o papel de Jesus. Então veja que Deus montou um plano de reconciliar toda a humanidade com Ele de novo. Então, a primeira coisa foi Jesus, quando morreu na cruz, deu direito ao homem de restaurar a comunhão com Ele. Sem a morte de Jesus, nada teria valor, nada teria feito. Porque estávamos debaixo do jugo do pecado. Mas uma vez morto Jesus, uma vez a dívida paga, encravada lá na cruz, então, restaurou ao homem o direito de ter comunhão com Deus. Mas são todos os homens que têm comunhão com Deus? Não são. E é por isso que Deus conta conosco. É por isso que Deus conta com você. Porque você faz parte deste plano. Por que Deus criou assim? Não sei. Deus é Deus, né? Tudo que a gente faz é baseado na vontade dEle. E essa é a vontade dEle. Não é? A vontade de Deus não dá para questionar, dá não? Tudo que a gente faz é baseado na vontade de Deus, não é? Você pode até pedir, por exemplo, rei Ezequias, quando Deus falou para ele que a vida dele ia findar, ele chorou e pediu para Deus lembrar. Então Deus deu mais 15 anos de vida para ele, não foi? Mas se Deus falasse para a gente assim, ó, vocês vão morrer tudo amanhã, glória a Deus, ué, fazer o quê, né? Paciência. Vamos tudo morar com Deus, é muito melhor que ficar aqui na terra, não é? Então essa é a vontade de Deus. Tudo do cristão é assim, baseado na vontade de Deus. Tem que descobrir qual é a vontade de Deus. Aí você vai por ela e dá tudo certo. Não adianta você fazer planos que estão fora do que Deus almeja, que não adianta, não vai para frente. Mas esse plano de Deus era para salvar todo mundo. Mas Deus não criou um plano de megafones, né? Televisões e satélites para alcançar o povo. Essas coisas não dão muito certo. Vocês já viram isso? Faz-se marchas para Jesus, faz um monte de coisa, mas não funciona. Quantas pessoas vieram daquilo? Não vem nada. Então, mostra para a gente que como Jesus fazia, é o melhor jeito que tem. O que Jesus fazia? Pregava um para o outro, ia pregando para o outro, ia pregando para o outro, ia falando para o outro, ia falando para o outro. Não é assim? É assim que funciona. Então, Deus capacitou a gente para isso. A primeira coisa que Ele fez está no versículo 17. Ele nos tornou nova criatura. Quando você recebe Jesus, você passa a ser uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas passaram, se tudo fez novo, não é? Então, depois do direito legal de Jesus, qualquer um que crer e receber Jesus, passa a ser uma nova criatura. Passa a ser um cristão. Um cidadão do reino dos céus. Amém? Então veja, que a partir disso, você passa a ter o direito de ser reconciliado. Você passa a ser reconciliado com Deus, né? Agora, então, você pode falar com Deus que Ele te ouve. Né? Restaura-se a comunhão com Deus. Uma vez tornado nova criatura, restaura-se a comunhão com Deus. Você pode falar, Deus te ouve. E Ele fala com você também. É um diálogo, não é um monólogo, né? É um diálogo. Você fala com Deus, Deus também fala com você. E assim vai. Então, veja que em 1 Coríntios 1,9 diz assim, ó, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para ter comunhão com Ele. Não foi para viver isolado, ou para ser um escravo. Quem escraviza os outros é o diabo. Deus faz filhos. Né? Pessoas próximas. Filho é pessoa próxima, que vive junto com a gente, né? Tem liberdade com a gente. E é assim que Deus trata nós. Então veja que uma vez o direito legal sendo dado aos homens,
Uma vez recebeu Jesus, passou a ter comunhão com ele, se torna uma nova criatura. A partir daí, se torna reconciliado, passa a ter comunhão com Deus e passa a ter o Espírito Santo de Deus. Então, vem morar no nosso coração. Então, Deus não fica mais distante. Deus fica, então, aonde? No nosso coração. Né? 1 Coríntios 1,13 diz o quê? Não sabeis, vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é? E 1 João 4,13 diz o quê? Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então foi dado. Você passa a ter o Espírito Santo de Deus, ter comunhão e passa a ter o Espírito, que te dirige, que te ensina, que te aperfeiçoa e faz uma série de coisas. Então veja que a partir daí, né, você passa também a ter o ministério da... O que é ministério? O que é ministério? Ministério é uma ocupação que a pessoa tem. É como se fosse um cargo, uma função, né? Você tem, como se fosse uma profissão. Ministério da reconciliação. Você tem função de reconciliar os homens com Deus. Você é um reconciliador. Esse é o ministério que Deus te deu. Aqui diz que nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu isso para você. Como é que as pessoas vão chegar a Deus? Elas vão ser conduzidas, né? Vão ser conduzidas a Deus. Quem é que conduz? Quem tem o ministério da reconciliação. Quem conduz é nós, é você que conduz. Se fosse o Espírito era fácil. O Espírito está no mundo, né? Deus, a Bíblia diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, está fácil. Mas não é assim. O ministério da reconciliação foi dado a você. O poder de Deus está em você, né? É você que faz a função. É você que leva a palavra. É você que leva as pessoas a Deus. Você não morreu pelos pecados da humanidade, mas você é detentor do poder e do direito legal daquele que morreu. É uma legalidade isso. Sabe o que é legalidade? Legalidade é assim, ó. Você tem um pai, não tem? Seu pai e sua mãe morrem, e ele tem propriedades, não tem? Aquilo está no nome deles, não está? Ainda que você ache que não, aquilo te pertence, é seu. Aí os outros, o Zezinho da esquina, acha que não. Pois se ele entrar em demanda com você, vai prevalecer o quê? O que é legal, o que é de direito, não é? E você detém o direito do reino de Deus para você. Não é? Você pode até achar que não, mas o diabo tem certeza que sim. Porque ele sabe quando um servo de Deus levanta de verdade, o que acontece? Não é? O poder está em nós, não está no mundo. Não é verdade? O Espírito de Deus está aqui, está aqui. Quando levanta todo mundo vai embora, o Espírito vai embora com todo mundo. Não é assim? Então, veja que ministério da reconciliação é uma função de restaurar a comunhão do homem com Deus. Você tem essa função, de restaurar a comunhão dos homens que estão lá fora, que estão subjugados, que estão escravizados pelo diabo. É você que vai levar Jesus a eles. Você é a representação do reino de Deus aqui. Entende isso ou não? É você que detém o poder de Deus. O poder de Deus fica onde? Em você. Não fica aqui na igreja. Tem pessoa que fala assim, olha,
você está precisando, eu estou vendo que o seu casamento está precisando de uma coisa especial. Está precisando do poder de Deus. Espera lá que eu vou levar você lá na minha igreja, e lá na igreja Deus vai fazer para você. Né? E ele está lá na casa do rapaz, e acha que vai levar o rapaz na igreja e vai fazer. Enquanto Deus mandou o poder dele lá na casa do rapaz. E ele não reconhecia que o poder está lá com ele. Para ele fazer a obra lá. Jesus fazia a obra, né, na sinagoga. Aonde Jesus pregava? Na rua. Acha que o poder de Deus foi feito para ficar na igreja? Foi feito para ir para a rua. Ou Jesus mudou? A palavra de Deus mudou? Ou se é a mesma, aonde foi feito o poder de Deus? Para ficar na onde? Na onde? Na rua. No seu trabalho, na sua casa. Veja que você tem essa função onde você está. Quando você começa a falar, você é detentor da palavra de reconciliação. O versículo 20 diz que é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quando você abre a boca, o Espírito Santo põe o poder. O Espírito Santo fala através de você. Então, as pessoas são tocadas pela palavra de reconciliação. Né? Veja que Jesus, em João 6,63, ele fala aqui, que as palavras que vos digo são espírito e vida. Por quê? Porque aquelas palavras eram carregadas do poder de Deus e traziam a vida às pessoas que ouviam. E você é a mesma coisa. Ele não fala assim? Que aquele que crê fará as mesmas obras, e maiores até, olha, maior que Jesus. Então veja que você detém o poder da palavra de reconciliação. Através de você, Deus alcança as pessoas. E se você pensa que são os pastores que vão fazer a obra de Deus, você está enganado. A obra de Deus ela é para ser feita pelos irmãos. É você que tem que pensar assim, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que ter comunhão com Deus, porque qualquer hora do dia ou da noite, Deus pode me convocar. Sabe como é que Deus convoca as pessoas ou não? Tem muita pessoa que fala assim, ai Senhor, eu quero ser usado. Mas toda vez que pensa em ser usado, ele olha aqui, aí ele quer tocar bateria, ele quer tocar guitarra, ele quer tocar piano, ele quer pregar aqui, quer cantar. Mas, gente, isso aqui é o de menos. Isso aqui é fácil. No reino de Deus, isso aqui não tem peso, é fácil. Você está na igreja, o poder de Deus está aqui, o povo está tudo adorando Deus, é fácil. Você tem que querer servir a Deus, nem aqui. Se Deus trouxer aqui, amém. Mas a maior parte das pessoas, Deus não vai chamar você para cá, vai chamar você para fora. É lá que está o campo a ser ceifado. É lá que está o povo. Então, quando você está no seu trabalho, e de repente, as pessoas vêm para você e começam a te falar problemas e dificuldades, você tem que pensar assim, olha, Deus está me requisitando. Né? Ele trouxe uma pessoa para mim e eu vou dar-lhe a palavra de reconciliação. Sabe que a Bíblia diz que o reino de Deus é como se o homem lança semente à terra. Marcos 4,26 diz, não é? Então, quando as pessoas vêm até você e você quer dar salvação para elas, tem pessoas que gostam de contar testemunho de cura, mas você não semeia cura para colher salvação, semeia. Você tem que semear versículos de salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. João 14,6. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida com abundância. Você tem que falar a palavra de Deus, salvação. Por isso tem oração diária. Não é? Oração diária você não medita por versículos específicos. Aquela parte de salvação, aquilo ali não é para ficar de enfeite. Aquilo lá é para você saber. Que quando a pessoa falava assim, eu não sei mais o que fazer, você fala, eu sei. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então já tem um caminho. O caminho eu já sei. E quando você semeia versículos com fé,
O Espírito Santo põe poder naquelas palavras. E as pessoas ficam tocadas. Sabe, outro dia me contaram um testemunho. E eu fiquei, enquanto ela me contava, eu fiquei pensando, falei, gente, mas como que é engraçado isso, né? Uma irmã nova, ela é nova. Pois ela estava na loja da Eren e escutou duas mulheres conversando. Uma falando, porque meu marido, falando do marido para a outra. Meu marido me distrata, eu acho que meu marido está me traindo. Meu marido é bruto demais. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Meu marido é isso. Ela falou que estava perto, fui sentindo até mal. Falei, gente, mas não é possível uma mulher ficar falando desse jeito do marido para o outro. Ela virou para a mulher e falou assim, olha, desculpa, eu não te conheço não, não tem nada com isso não, mas não fala assim não. Você está falando do seu marido para todo mundo aqui, sabe, você tem que profetizar, você tem que falar as coisas que você quer dele, não as coisas que você vê. Você tem que falar, não, meu marido é uma benção, Deus vai entrar na minha casa, vai consertar tudo, Deus vai botar o poder dele lá, eu vou viver dias felizes, vai transformar tudo. Sabe o que aconteceu? Ela começou a falar para a mulher assim, a hora que ela olhou, a outra estava chorando, a mulher do caixa estava chorando, aí aquela mulher que ela estava falando começou a chorar, porque desceu o Espírito Santo ali, entendeu? Ela foi só falar, eu fui só falar para ela, não fala isso não, você está amaldiçoando o seu casamento, fala o que Deus fala. E aquela mulher falou assim, não, eu queria que você orasse para mim. Aí, a pouco, mandou mensagem para ela, aí falou para outra amiga mandou mensagem para ela, também queria que orasse também, porque... Ela falou assim, sabe o que é engraçado? O povo começou a chorar. Eu falei, sabe por que você começou a chorar? Todo mundo em volta que estava ouvindo você falar. Porque quando você começou a falar, o Espírito Santo pôs poder e vida nas palavras. E aí, palavras com espírito e com vida, acontece igual Jesus. Toca no coração das pessoas e começa a chorar. O poder de Deus está ali e começa a transformar. Começa a fazer a diferença. Pois para você ver as coisas de Deus acontecer, você precisa acreditar nisso. Sabe? Você precisa acreditar. Então veja que Jesus fala mais. O que é que Jesus fala? Ele diz para você, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores. Embaixadores. Sabe o que é um embaixador? Vocês têm ideia do que é isso? Tem ou não? Embaixador é o representante de um reino. Representante de um reino. Ele representa legalmente o seu país. E veja que, por exemplo, o Brasil tem a embaixada dos Estados Unidos, tem a embaixada do Uruguai, tem, não é? Dentro da embaixada, dentro daquela terra, daquela casa, daquela instituição, do que seja, onde está delimitado, operam-se as leis do país do qual ela pertence, não as leis do país onde ela está. Entende isso, não? Se você entrar dentro da embaixada dos Estados Unidos e tiver uma ordem de prisão para você, a polícia não pode entrar lá dentro para te prender. Por quê? Porque se ela entrar lá, está entrando nos Estados Unidos. E lá existem leis. Então, só pode entrar lá com autorização do governo americano. Senão, você está infringindo a soberania de um país. Então, você leva a guerras entre nações. Então, veja que a Bíblia diz que você é um embaixador, porque você representa o reino. Embaixador, representante do reino. Aqui é a embaixada do reino de Deus na terra. É por isso que a igreja tem que ter bons instrumentos, boas cadeiras. A igreja tem que ter o melhor, porque representa o reino de Deus. O reino de Deus é muito próspero. O reino de Deus funciona tudo. O reino de Deus nem tem fim. Então, a embaixada do reino de Deus tem que ser assim. As pessoas têm que olhar para a embaixada e dizer, nossa, aquilo ali é uma senhora embaixada, né? É a embaixada. E você tem que ser um representante direito. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, realmente, este é um homem, é uma mulher
que representa o reino de Deus. Tem pessoas que é uma vergonha. Eu conheço pessoas assim. Eles se dizem que são de Deus, mas de Deus eu não vejo onde tem Deus ali. O testemunho das pessoas que trabalham com eles é melhor do que os deles. E essas pessoas nem sequer conhecem a Deus. É por isso que nós temos que pensar assim, temos que estar prontos. Você precisa saber que você representa um reino. Você precisa saber que a qualquer momento você pode ser convocado. Você precisa saber que aonde você está, a qualquer momento, pode se retornar o seu chefe. Ligar para você e falar, preciso de um serviço seu urgente. Urgente, eu preciso desse serviço. Você precisa ir na casa do Zezinho ali, precisa lá curar a mulher dele, está passando mal lá. E você precisa levar a reconciliação para ele. Se você entende isso, se você entender isso, Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua mão. Mas se você ficar acovardado, ficar pensando que não é nada, que é simples um comerciante, um simples funcionário público, um simples arquiteto, engenheiro, então nada acontece. Fica difícil de Deus fazer alguma coisa para você. É por isso que a Bíblia diz que você é embaixador. Você tem que entender o que você representa. Quais são os seus direitos legais de embaixador. Sabe, o embaixador americano, ele sabe muito bem qual é o direito legal que ele tem. Ele sabe muito bem das leis que operam o país dele. Ele sabe muito bem o que ele pode e o que ele não pode fazer. E você tem que saber isso também. Entendeu? Por exemplo, você tem que saber que em Apocalipse 1:6 diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Ora, rei é para dar ordem, não é? Rei é para governar as coisas, não é? É ou não é? Sabe, o embaixador trabalha com os códigos e as leis do país dele. A lei do seu país não é muito grande. Né? É um pouquinho grossa, mas né, não é muito grande. E não muda. As leis dos outros países mudam. O deputado muda, faz, né? Essa aqui não muda, é sempre igual. E outra coisa, o seu chefe é igual, não muda, nunca muda. E fica mais fácil da gente saber as coisas. Uma vez que você sabe que ele fala que você não pode mentir, então você já sabe, pronto, não posso mentir nenhuma vez, que seja. Porque Deus não permite a mentira, não é assim? Então veja que você precisa saber quais são os seus direitos legais, saber quem você é. E acreditar nisso. Então você começa a ver o sobrenatural de Deus acontecer. Senão você fica sempre sentado na cadeira, esperando que Deus faça alguma coisa para você, enquanto Deus passa o tempo todo esperando que você faça alguma coisa. Sabe? Tem irmãos que são assim, eles passam a vida inteira sentados na cadeira, esperando que Deus faça alguma coisa por eles. Então, quando a gente fala assim, olha, vamos lutar pelas enfermidades, ele não pensa em orar para os outros que estão enfermos. Ele pensa em ele ser curado. Quando a gente fala, vamos orar para as pessoas serem abençoadas, ele não pensa em abençoar os outros. Ele pensa em ele ser abençoado. Então não está na hora de você mudar a cabeça. Você sabe muito a Bíblia. Você vê muito o poder de Deus, não vê? Você vê muito o poder de Deus através dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros, não é? Vê acontecer com os irmãos. Então está na hora de você começar a ver Deus fazer através de você. Então você precisa começar a se dispor a Deus para isso. Se você não pensar assim, você vai passar a vida toda sentada numa cadeira. E sempre de pedido em pedido. Hoje eu preciso ser curado, amanhã eu preciso de uma bênção financeira. Não tem nada contra isso, é muito bom isso, né? Mas quando você começa a orar para os enfermos, ficar curado um atrás do outro, você vai achar que curar é muito fácil. Porque é mesmo.
Quando você começar a orar para as pessoas, ensinar elas a semearem, e elas começarem a prosperar, a ganhar carro, ganhar isso, ganhar propriedade, então você vai pensar, nossa, então é muito fácil. Prosperar é fácil. Pois não é essa a função do embaixador do reino de Deus? Para isso você precisa saber quem você é. Precisa saber que tem autoridade sobre demônios. Lucas 10, 19. Quem sabe que fala Lucas 10, 19? Levanta a mão. Quem sabe? Quem sabe que fala Lucas 10, 19? Eis que vos dou poder. Sem que nada vos cause dano algum. O que que fala Atos 1:8? Quem sabe? Levanta a mão. Eis que vos dou poder. Não. Não é assim. Mas recebereis, ao descer sobre vós, então você sabe que tem poder. Você sabe que tem autoridade sobre os demônios, não é? O que é que diz Mateus 10:8? Quando Jesus envia os 70. Curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsos. De graça, você sabe que Deus te deu o poder para curar enfermos. E veja que Deus nem fala, hein? Orar para os enfermos. Ele fala o quê? Curai os enfermos. Você não viu aqui? Vocês não viram várias pessoas serem curadas, uma atrás da outra? E tudo na hora? Dedos entortar, coluna acertar. Vocês não viram isso? E pensa que isso aqui é só para nós? É para vocês também. Olha, lá em Barretos tem uma irmã que orou para uma mulher lá no hospital internada, que ela era, eu não sei qual doença psiquiátrica ela tinha, mas ela era fora do normal. Ela não, sabe, ela era totalmente lunática. Depois ela orou para a mulher ficou normal. Sabe? Isso é um milagre para valer, né? Porque um dedo quando está torto, um ortopedista até o pé desentorta, mas a cabeça... E a mulher ficou normal. Você conversava com ela e falou, gente, essa mulher é maluquíssima. Você conversava com ela normal. Porque ela acreditou. Você precisa fazer a mesma coisa. Veja que Romanos 8,15 diz que você foi feito o quê? Filho de Deus. Você tem espírito de filho, pelo qual você clama, Abba, Pai. Você é herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Você herdou de Deus as coisas boas, que Jesus também recebeu. Quando ele estava aqui, não recebeu autoridade para curar, fazer um monte de coisa? Você tem essa autoridade. O que mais? Jesus também disse, se você disser as coisas com fé, elas vão acontecer. Marcos 11:22 não fala? Tem de fé em Deus? Se disser um monte. Você sabe. Então, às vezes, a pessoa fala para mim, olha, minha vida está ruim, eu falo, sua vida vai mudar. Porque Deus vai entrar aí, vai transformar e tudo vai ficar novo. Eu falo assim, por causa que Marcos 11:23 diz que se eu falar, acreditando, acontece. E acontece. O que mais? Romanos 8:37 diz o quê? Que você pode todas as coisas, você pode vencer. Você pode ser um servo abençoado de Deus. Você pode manifestar o poder de Deus onde você estiver. Seja lá no seu trabalho, seja lá na sua casa, seja na rua. Você pode fazer a diferença onde você estiver. Filipenses 4:3 diz que você pode todas as coisas. Isso é direito legal de embaixador de Deus. Não sou eu que falo isso, está na Bíblia isso. Se você acreditar
e começar a viver dessa forma aqui, acreditando que isso aqui é verdade, você vai começar a ver as coisas transformarem na sua vida. A Bíblia diz, em Tiago 1,6, que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que esse homem não vê nada de Deus. Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que você tem que ser próspero. 2 Coríntios 9,8 diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza você enriquecesse. Você tem que prosperar. Você tem que ficar bem. Você tem que prosperar financeiramente. Para que as pessoas olhem para você e digam assim, olha, eu não sei o que tem naquele rapaz, mas tudo que ele põe a mão funciona. Quando estava em Catanduva, um irmão me contou, falou, olha, tem uma empresa em tal lugar, empresa grande, que o dono não, ele é ateu, ele não acredita em Deus, não vai à igreja, faz nada. Mas no setor financeiro dele, ele só contrata cristão. Ele vai entrevistar e ele fala assim, que igreja você é? O que você faz? Você é católico? O que você é? Só põe cristão lá, evangélico lá dentro. É por quê? Porque ele observou, o homem observou, que quando ele punha evangélico no setor financeiro dele, a empresa dele dava um boom na parte financeira. E ele tinha lucros, e lucros, e lucros, e lucros. Tirava, às vezes, 2, 3, punha outras pessoas lá, espírita, tudo. O homem observou isso. O faturamento da empresa dele caía. Ele falava assim, eu não sei não, mas o departamento financeiro da minha empresa só põe cristão lá. Porque quando eu ponho que povo lá, o trem anda, que é uma beleza. Não sei o que povo faz lá não, mas o poder de Deus está lá. Ele põe o poder de Deus na parte financeira do homem, de gestão, a empresa produz. E você foi chamado para isso. Você tem que entrar nos lugares, as pessoas olharem para você e falar assim, eu não sei porquê, mas eu sinto tão bem perto de você. Você não escuta isso? Não escuta? A unção de Deus está em você, o Espírito Santo, quando você entra numa casa, ela entra com você. E a unção, ela alcança os que estão em volta. E o Espírito Santo de Deus faz as pessoas sentirem bem. É por isso que fala, olha, eu sinto tão bem perto de você. Olha, eu sinto uma energia positiva, né? Eles não falam isso, povo? Essa energia positiva é a energia do Espírito Santo de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, você precisa fazer o Espírito alcançar as vidas. E é isso que você precisa entender no embaixador. Se você ficar de boca fechada, nada acontece. Mesmo que você tenha a unção de Deus poderosa na sua vida, se você entrar nos lugares, ver as coisas e não falar nada, não fazer nada, fica tudo do mesmo jeito, não muda nada. Sabe, outro dia, uma mulher entrou no consultório para mim e começou a falar. Estava com dor eu tenho uma dor aqui. E eu pensei, gente, essa mulher vem aqui tantas vezes, já vi umas 3 ou 4 vezes, queixando de dor aqui, no pulmão direito. Já fez tudo quanto é exame que você pensar. Já foi em tudo quanto é médico que você pensar. Em São Joaquim, em Ribeirão, onde podia, ela foi. E quando ela voltou de novo, sentou na cadeira, olhou para mim assim, eu olhei de novo para ela, conhece ela? Falei, ai Deus, a dor aqui? É. Aí começou a chorar. Falou, quer ver? Eu faço assim, Começou a chorar de novo. Falei, mas você não tem nada aí. Não aparece em nada. Não tem nada, mas eu sinto dor quando eu respiro. Não é você, né, que está falando assim? Eu respiro um pouquinho fundo. Eu não aguento de dor. Sabe, eu com pressa e a mulher falando aquilo para mim. Eu já sabia que não tinha nada. Eu sei lá o que tinha lá. Doença não tinha. Mas ela sentia dor. Toda vez que ela respirava, aquilo doía, absurdo. Ela falou, dá uns passinhos a mais que eu tenho que respirar fundo. Eu não aguento, porque começa a doer. Aí eu fico até com falta de ar, porque eu não consigo respirar fundo. Eu falei assim, eu vou falar uma coisa bem sincera para você. Você já fez tudo. Não tem mais o que fazer para você. Eu não tenho solução para a única solução que eu tenho é se você acreditar. Eu falei assim para ela. Se você acreditar, eu orar para você, Deus cura você. É a única que tem, porque não tem mais nada para fazer para você, não. Falei, não, eu quero, porque eu estou numa situação aqui que eu estou aceitando qualquer coisa.
Ah, então tá bom. Então você crê que Deus cura agora? Creio. Levantei, pus a mão na barriga dela, falei, Senhor, tem misericórdia dessa mulher, cura ela agora, em nome de Jesus. Amém. E olhei para ela assim, falei assim, respira aí. A dor sumiu. E ela chorava e ria. A dor sumiu. Eu falei, respira fundo. E pensei, glória a Deus, ela não volta mais aqui. Com a mesma dor. É difícil, né? A pessoa falar para você, ele está com um problema, não tem nada, não é a mesma coisa. E saiu curado lá. É assim que você tem que pensar. Dessa forma. Então, nessa noite eu quero que você fique de pé. Nós vamos começar a mudar a sua visão com relação a você mesmo. Mas você precisa acertar a sua vida. Fazer as coisas que Deus quer que você faça, o simples, as coisas básicas. Porque tem pessoa que vive no pecado o tempo todo. E depois quer manifestar o poder de Deus, não manifesta. Então, se você vive no pecado, Deus vai libertar você hoje. Jesus vai libertar para você ficar livre disso, para começar a fazer as coisas dele acontecer. Eu penso assim, Senhor, se eu for fazer as coisas não acontecer nada, então eu não quero fazer. Se eu for orar para os enfermos e não acontecer nada, também não quero orar para os enfermos. Né? Deus não mandou ninguém orar, mandou curar. E eu sempre falo isso. Senhor, eu vou orar para os enfermos, mas eu vou ver as coisas acontecer. E é surpreendente, né? Você ora e acontece na hora. E você tem que pensar assim. Todo dia eu falo, Senhor, dá-me a oportunidade de pregar para as pessoas. E o Espírito Santo arruma as coisas. Você vê 30 pessoas num dia, mas prega para uma. O Espírito Santo ajeita e fala, essa aqui. Ó. E aí você aproveita a oportunidade, fala, a pessoa aceita Jesus, você ora e pronto. Encaminha ela para os grupos familiares. Fez o seu papel de cristão. Aquele dia foi um dia que teve valor para Deus. Que se você passar o dia todo, não fez nada para Deus, que valor que teve aquele dia? Salário? Salário você tem, Deus te dá. E dá muito, porque a Bíblia diz que Deus é Deus do muito. Faz você ganhar muito. Mas se você não fizer nada para Deus, nada, o que adiantou? O que valeu a vida? O que adianta? A Bíblia diz que se o seu braço faz você não entrar no reino de Deus, faz você pecar, arranca o braço. Que é melhor entrar no reino de Deus maneta do que ir com os dois para o inferno. Não é assim? Se o seu olho faz pecar, arranca o olho. Porque é melhor entrar no reino de Deus sem o olho do que com os dois para o inferno. E eu entendo assim. Que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus todos os dias. Ainda que seja pouco. Ainda que seja mínimo. Ainda que seja ínfero. Mas eu tenho que fazer. Porque se eu fizer... Então, aquele dia não foi um dia inútil para Deus. Foi um dia onde eu pude fazer o meu papel de embaixador de Deus, do reino de Deus. O dia que eu fiz o papel que Deus esperava que eu fizesse. Você já pensou? O que Deus espera de você? Paulo em Efésios 1:9 fala, Senhor, desvenda o mistério da sua vontade. Ou seja, fala para mim o que o Senhor quer que eu faça. Qual é a vontade do Senhor para isso, para aquilo? Você já pensou assim? O que Deus quer que eu faça? Porque se você souber, Deus falasse assim, você vai ali, fala para aquele rapaz ali, ele vai ser curado, vai ser transformado, vai receber. Você já ia fazer o quê? Você já ia levantar rapidinho e falar, pera lá, Deus falou para mim, eu vou ali que eu vou falar para aquele rapaz ali, eu já sei que vai dar tudo certo. Não é? Mas o Espírito fala no seu coração, e para você ouvir, o Espírito tem que ter comunhão com Deus, senão não ouve. Então hoje, eu quero orar para você, que não conseguiu ficar livre do pecado ainda. Porque
Muitas pessoas, Deus está aguardando ficar livre do pecado para depois poder usar. Você tem que vencer na sua vida primeiro, depois vai vencer na dos outros. Então nós vamos orar para você, agora, que você que tem um pecado que não consegue ficar livre, nós vamos orar e o Espírito de Deus vai fazer você ficar livre agora. Esse pecado vai perder a força. Feche teus olhos. Levante as mãos ao céu. Vamos orar. Ó Pai, no nome de Jesus, eis agora nós aqui na Tua presença. Colocamos esses pecados que têm nos prendido, que têm nos escravizados, diante da Sua presença. Eis esses pecados agora. E você fala a Deus. Senhor, nós sabemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque o Teu Espírito já nos libertou. Jesus já pagou por todos eles. Então agora, no nome de Jesus Cristo, nós quebramos a força do diabo. Quebramos as forças, as cadeias de Satanás que levantou contra o Teu povo. Colocamos debaixo dos nossos pés toda a força demoníaca, todo principado, toda a cadeia cai por terra no nome de Jesus. E eu declaro os Teus filhos agora livres de todo pecado, livres de toda morte, todo inferno no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora você que quer manifestar o poder de Deus, só o que quer, levante a mão. Você quer ver o poder de Deus se manifesta através de você? Amém? Sabe, há algumas semanas atrás, mantenha a mão para cima. Deus disse que nós acostumamos com pouco, porque nós tínhamos visto pouco, mas chegou a hora do muito, onde nós nos acostumaríamos com o muito. E a partir desse momento, a gente tem visto muita coisa acontecer. E não é só conosco, tem que acontecer com você também. Então, nessa noite, nós vamos orar para Deus dar direção para você. E a partir de agora, você vai pensar assim: eu sou um servo de Deus 24 horas. A qualquer momento, o Espírito pode me chamar. A palavra de reconciliação está comigo. Eu vou levar a salvação aos homens. E não é só a salvação. Vou levar a libertação. Vou levar a palavra profética para os homens. Vou levar prosperidade. Vou levar paz. E tudo que a embaixada do reino de Deus me disponibiliza como embaixador. Então você coloca agora diante de Deus e começa a dizer: Senhor, eis-me aqui na Tua presença. Eu quero ser um libertador. Eu quero ser um homem que traz, uma mulher que traz pessoas à igreja, que liberta os cativos, que leva os homens à salvação. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a luz de Jesus brilhar em mim. Aonde quer que eu esteja, eu quero ver o sobrenatural acontecer. Querer de belabe hora menor sura de berras. O rebe canta na baixara da basura de belebe hora das. Senhor, o Teu povo está aqui na Tua presença. Concede os desejos de cada um, Pai. Levanta esse povo como um exército do Deus vivo. Um exército que vai fazer o Teu poder ser manifesto onde quer que eles estejam. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer abençoar todo mundo. Deus quer usar todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolhe trabalhos, sabe? Um Ele põe para fazer uma coisa, outro Ele põe para fazer outra. Mas todo mundo tem que dar fruto. Todo mundo tem que ter salvação, tem que produzir salvações.
Essa é a vontade de Deus. Mas o que prende não é Deus. Não é Deus que recolhe a mão sobre as pessoas. É nós mesmos que não tomamos posição para avançar. Você tem que pensar assim, ó, todos os dias eu tenho que subir a escada. Todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. O que será que Deus quer de mim hoje? Então, todas as manhãs você vai acordar e vai dizer assim: Espírito Santo de Deus, desvenda o mistério da sua vontade hoje. Quem que o Senhor quer que eu prego hoje? Traga até mim aquelas pessoas que têm necessidades, para que eu possa executar a minha função de servo do reino de Deus. Então Deus começa a trazer para você, e você vai perceber que as tuas palavras não ficam ao ar. Você começa a falar e você começa a produzir efeitos nos outros que ouvem, porque elas são carregadas do poder de Deus. Isso é para você. E quando você acreditar nisso, acreditar que você realmente é o mais que vencedor, que você é rei, foi colocado aqui para dar ordem sobre as coisas, não foi colocado aqui para andar de crises em crises, mas para andar de vitórias em vitórias, que você tem que prosperar, que você tem que crescer, cada dia tem que estar melhor que o outro, que você tem que estar livre, então as coisas começam a mudar na sua vida. Não foi que Deus falou para Josué? Josué, ser forte, ser corajoso, você fará esse povo herdar a terra. Ô Josué, porque se ele olhasse, por que Deus escolheu Josué e Caleb e os outros todos? Não, porque foram os únicos que chegaram à terra prometida e viram que apesar das dificuldades, Deus ia dar para eles, que eles eram maiores do que os outros que estavam lá, porque Deus estava com eles. Enquanto todos os outros olharam os gigantes, as dificuldades, mas Josué não. Josué olhou e falou: como pão podemos devorá-los. Não olhou as dificuldades, mas olhou o poder de Deus que estava com ele. Ele sabia quem ele era em Cristo, e você também sabe. Amém? Então, a partir de hoje, faça a diferença onde você estiver. Produza para o reino de Deus. Então, assim, Deus vai te abençoar grandemente, e você começa a crescer espiritualmente. Amém?